A reta final da temporada chegou com força total para o Santa Cruz, e não tem mais espaço para erro. O time entra na última semana de treinos em 2025 carregando a missão de reverter uma derrota dolorida dentro do Arruda, diante da sua torcida, na grande final da Série D contra o Barra. E agora, com tudo em jogo, a decisão acontece longe de casa, em Santa Catarina. A semana começa quente no Arruda, mas longe dos olhos da imprensa, o técnico Marcelo Cabo preferiu trabalhar a equipe de forma fechada, em silêncio, já preparando as alternativas que terá que usar na final, já que vai lidar com uma série de desfalques importantes. Thiago Galhardo e Balotelli estão suspensos e não entram mais em campo nesta temporada. E, para piorar, Ariel e Renato são dúvidas, ambos saíram lesionados e preocupam o departamento médico. A missão agora é montar um meio-campo competitivo e um ataque eficiente, mesmo com essas peças fora do tabuleiro. O torcedor do Santa ainda mantém a esperança viva. A conta é simples, mas nada fácil, precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou por 2 gols para soltar o grito de campeão sem precisar da marca da cal. A torcida, como sempre, não abandona. Mais de 500 ingressos já foram adquiridos pelos tricolores para o jogo em Itajaí, e a expectativa é de festa nas arquibancadas, mesmo fora de casa. A Série D pode até ser desprezada por muitos, mas para o Santa, é a porta de saída do pesadelo. Subir é obrigação, é missão de honra, e mesmo que o título não venha, o acesso já representou um respiro. Mas essa história tem mais camadas. E como já era de se esperar, o fim da temporada também traz mudanças no elenco. O primeiro a deixar o Arruda foi o atacante Eduardo Tanque, que chegou com desconfiança e sai sem deixar saudades. Em campo foram apenas 5 partidas e nenhum gol marcado. Um centroavante que não consegue balançar as redes acaba sendo engolido pela pressão de um clube como Santa Cruz, onde o torcedor é exigente e a paciência tem limite. A rescisão foi confirmada e o jogador já deixou o Recife, encerrando uma passagem apagada, que não conseguiu convencer ninguém, nem mesmo nos bastidores. A contratação do Tanque já vinha sendo questionada desde o início, ainda mais depois que torcedores do Paraná comemoraram a saída dele de lá. O sinal de alerta estava aceso, mas a diretoria insistiu na aposta. Essa é a grande questão: o que leva um dirigente a trazer um jogador com números tão modestos? Antes de vestir a camisa coral, o Tanque havia feito apenas um gol em 8 jogos pelo Paraná Clube. Números baixos para quem atua como referência no ataque. E ainda mais grave, quando chegou ao Arruda, sequer conseguiu ser relacionado em várias partidas. Foi engolido pela concorrência com nomes como Thiago Galhardo e Pedro Henrique, que, mesmo sem serem destaques absolutos, ainda entregaram mais que ele. Fica evidente que a contratação foi feita sem critério técnico apurado, talvez apenas na base da aposta, na expectativa de que ele se adaptasse e rendesse algo mais. Mas futebol não aceita achismo em time grande. E o caso do Tanque não foi o único. Israel Júnior é outro nome que chegou envolto em mistério, vindo de um clube pequeno da Itália e desapareceu no elenco. Pouca gente lembra da presença dele na campanha do acesso. Outro erro, mais uma aposta sem base concreta. O Santa Cruz vai precisar rever com urgência esse modelo de contratação, porque na Série C a margem para erro diminui muito. O nível de exigência aumenta, os adversários são mais estruturados e os pontos desperdiçados podem custar muito caro. O torcedor está atento, e não vai perdoar repetição de equívocos como esse. Enquanto isso, o debate segue quente entre os que acompanham o clube de perto. Há quem diga que a Série D não vale nada, que é um campeonato pequeno e sem importância. Mas essa visão ignora a realidade de clubes tradicionais que se viram obrigados a passar por esse calvário. O próprio Santa Cruz, o América de Natal, o Ferroviário, todos tiveram que encarar a competição para voltar a respirar no cenário nacional. O título pode até ser simbólico, mas o acesso é real e fundamental. Subir é como sair do fundo do poço. Por isso, encarar a final com seriedade é mais do que uma questão de vaidade. É sobrevivência. E quando se olha para o desempenho do Santa Cruz ao longo da Série D, não é exagero dizer que o acesso foi conquistado muito mais na força do escudo do que na bola jogada. Foi uma campanha cheia de altos e baixos, marcada por dificuldades,
jogos apertados e decisões no limite. E se fosse montada hoje uma seleção dos melhores da competição, quantos jogadores do Santa realmente teriam vaga garantida? Poucos. O zagueiro Eurico talvez seja o nome mais incontestável. Regular, seguro, assumiu o protagonismo na defesa coral e merece destaque. Balotelli também seria um nome forte, mesmo com a suspensão. Um jogador que chegou com dúvidas, mas provou em campo que tem qualidade para atuar em divisões superiores. Fora isso, é difícil apontar outros nomes com convicção. Jael, por exemplo, teve momentos importantes, mas as lesões o tiraram de boa parte da campanha. E quando a gente compara com outros atletas que brilharam em clubes menores, como Jean-Pierre e Elvinho, do Barra, ou o Renan Bernabé, que marcou 9 gols na competição, fica evidente que faltou brilho individual no elenco coral. Outros destaques como o volante Ferreira, do América de Natal, ou o lateral Ronald, da Tuna Luso, que foi artilheiro mesmo jogando fora de posição, também chamam atenção. São nomes que poderiam muito bem estar no radar do Santa para a próxima temporada. E é esse tipo de análise que a diretoria vai precisar fazer com frieza. Não basta subir, é preciso planejar. Porque a Série C em 2026 promete ser das mais complicadas dos últimos anos. Times como Paysandu e Botafogo de Ribeirão Preto podem estar caindo da Série B, e o Amazonas, mesmo sendo um clube novo, tem estrutura e investimento que fazem a diferença. O Santa não pode repetir a fórmula de apostas baratas esperando que alguma dê certo. O clube vai entrar num novo patamar, com projeto de SAF em andamento, e precisa pensar grande. Cada contratação errada é um atraso. Cada reforço mal escolhido é um risco desnecessário. E mesmo com todos os problemas, a torcida ainda sustenta o sonho de fechar o ano com um título. Mesmo com um elenco limitado, mesmo com desfalques importantes, a paixão do torcedor tricolor é combustível. E a presença em massa, mesmo fora de casa, mostra isso com clareza. Agora é hora de transformar essa energia em atitude dentro de campo. O Santa Cruz precisa ser frio, estratégico e eficiente. Não pode se deixar levar pela pressão da torcida adversária, nem pelo peso de jogar longe do Arruda. A missão é difícil, mas não impossível. A última página da temporada está para ser escrita, e pode ser com tinta dourada ou mais um capítulo de frustração. Tudo vai depender de 90 minutos. Se tem algo que o Santa Cruz precisa carregar para essa final, além da vontade, é a noção de que não pode mais se contentar com o básico. O clube conseguiu o acesso, sim, mas a campanha foi repleta de instabilidade e poucos destaques individuais realmente brilharam. Isso precisa ser discutido com profundidade estrutural. Na Série D ainda é possível se esconder atrás de um escudo forte, uma camisa pesada e o apoio apaixonado da torcida. Na C, tudo isso conta, mas não basta. É preciso jogar mais, contratar melhor e planejar com inteligência. E um ponto que escancara isso é a ausência de nomes do Santa Cruz em uma possível seleção dos melhores da Série D. Quando você precisa pensar demais para encontrar 3 jogadores incontestáveis do seu elenco em meio a mais de 30 partidas, é porque há um problema. Eurico é unanimidade, Balotelli, pela entrega e pelos momentos decisivos, também entra nessa lista. Mas fora eles, é difícil cravar outros. Jael, como já falado, mostrou muita qualidade, mas teve participação limitada. Pedro Henrique teve lampejos, mas faltou constância. E a verdade é que o Santa subiu mais pela tradição do que pelo desempenho técnico. Enquanto isso, outros clubes souberam aproveitar melhor a competição como vitrine e laboratório. O Barra, adversário da final, tem um elenco enxuto, mas bem montado. Jean-Pierre, por exemplo, é um zagueiro que mostrou segurança e personalidade ao longo da campanha. Elvinho é o cérebro do meio-campo, responsável por organizar o jogo com qualidade e precisão. Renan Bernabé, vice-artilheiro do campeonato, mostrou faro de gol e mobilidade. Tudo isso em um clube com estrutura modesta. Isso é fruto de um trabalho bem feito de observação, de análise de desempenho, de escolhas embasadas em dados e desempenho real. E é justamente essa lacuna que o Santa precisa preencher com urgência. A análise de mercado do clube precisa ser reformulada.
Não dá mais para depender de olheiros que tomam decisões por vídeo ou por indicações informais. É necessário um departamento que funcione com metodologia, com critérios, com avaliações técnicas que realmente justifiquem as contratações. O caso de Eduardo Tanque é o retrato do que não pode se repetir. Chegou desacreditado, com números baixos, não agradava nem a torcida do clube anterior, e mesmo assim foi contratado. Em campo, a expectativa virou frustração. 5 jogos, nenhum gol, nenhuma atuação relevante e uma saída pela porta dos fundos. Tudo isso poderia ter sido evitado com uma análise minimamente criteriosa. E o cenário para 2026 exige isso. A Série C do ano que vem tende a ser uma das mais complicadas dos últimos tempos. Times grandes, de camisa pesada, estão caindo da Série B e vão tornar a competição ainda mais disputada. Não dá mais para brincar. O Santa, se quiser realmente se consolidar no cenário nacional novamente, vai precisar entrar forte, competitivo e com um elenco que una juventude e experiência, talento e entrega. E isso só será possível se houver um alinhamento entre diretoria, comissão técnica e um departamento de futebol que funcione de verdade. Além disso, o clube também precisa se posicionar no mercado de forma mais agressiva. A Série D revelou nomes interessantes. Jogadores como Emerson Vagalume, que atua em várias posições no meio-campo e ataque, e o Rian, que brilhou no Maranhão Atlético e foi fundamental no acesso contra o Asa, são peças que poderiam compor um elenco de Série C com qualidade. Esses nomes não podem escapar do radar. O Santa precisa sair na frente, buscar talentos antes que outros clubes mais organizados cheguem primeiro. Porque se continuar contratando só depois que o jogador já está valorizado, vai gastar mais e correr mais riscos. O acesso à Série C, além de aliviar a pressão, também traz uma chance de reestruturação. E essa oportunidade precisa ser aproveitada. O projeto de SAF que está em andamento pode mudar o patamar do clube, mas ele precisa vir acompanhado de competência interna. Não adianta receber investimentos se a estrutura para gerir esse dinheiro não for sólida. A SAF não é uma varinha mágica que resolve todos os problemas de um dia para o outro. É uma ferramenta. E como toda ferramenta, precisa ser usada por quem sabe o que está fazendo. Enquanto isso, a torcida faz o que sempre fez, apoia, viaja, canta e acredita. É impressionante a capacidade do torcedor tricolor de se reinventar mesmo diante de tantos tropeços. A venda de mais de 500 ingressos para o jogo em Itajaí mostra isso. Mesmo com a desvantagem no placar, mesmo com a desconfiança sobre o elenco, o povo coral vai estar lá, empurrando o time em busca do título. E isso precisa ser valorizado, não apenas como símbolo de paixão, mas também como pressão para que o clube esteja à altura do seu torcedor. A diretoria precisa entender que está lidando com um dos maiores patrimônios do futebol brasileiro, uma torcida que não abandona. O futebol que o Santa precisa apresentar na final não pode ser apenas de vontade. Tem que ter organização, estratégia, leitura de jogo. Marcelo Cabo vai ter que encontrar soluções criativas com as peças que restaram. Sem Galhardo, sem Balotelli, e talvez sem Ariel e Renato, a montagem do time passa a ser um quebra-cabeça. Mas é exatamente nessas horas que se separa o técnico comum do treinador de verdade. É no improviso com inteligência, na leitura dos momentos, na coragem para mexer quando for preciso. Afinal exige tudo isso. E mais, exige postura. O Santa precisa entrar em campo como um time que sabe o que quer. Que sabe que a missão é dura, mas que também sabe como cumpri-la. E, mesmo que o título não venha, o momento é de reconstrução com seriedade. O acesso foi conquistado, mas não pode ser comemorado como se fosse o fim da linha. Ele é só o começo. O Santa Cruz precisa aproveitar o momento para se reorganizar por dentro, olhar para os erros cometidos nesta temporada, corrigir rota e seguir com um planejamento mais profissional. Porque subir da D para C é um alívio, mas se não houver evolução, a queda pode acontecer de novo. E o Santa não aguenta mais repetir essa história. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News.
Explodiu a cobra coral. O mercado da bola em Recife ganhou um dos rumores mais quentes dos últimos tempos. Tiquinho Soares, conhecido por seu faro de gol e pelos momentos decisivos em campos nacionais e internacionais, estaria prestes a se tornar o novo matador do Santa Cruz. Fontes não oficiais dão conta de que a negociação estaria avançada, mas ainda não confirmada oficialmente pelo clube. O simples boato já provocou uma reação imediata da torcida, que nas redes sociais se divide entre euforia, especulação e aquela ansiedade típica de quem espera um reforço de peso para a temporada. O nome de Tiquinho Soares não é desconhecido dos pernambucanos. Experiente, com passagens marcantes por clubes europeus, o atacante brasileiro possui aquele instinto de centroavante capaz de decidir partidas com gols nos momentos mais cruciais. A possibilidade de vê-lo vestindo a camisa tricolor reacende um sonho antigo de muitos torcedores, ter no Santa Cruz um atacante de renome, capaz de levar o clube a disputar títulos e fazer valer sua tradição histórica. Nos bastidores, comenta-se que a diretoria Corais estaria empenhada em fechar a contratação antes do início da competição estadual, com condições financeiras cuidadosamente estudadas para não comprometer o planejamento do clube. Enquanto isso, a imprensa esportiva local e os fãs seguem atentos a qualquer sinal, de fotos suspeitas em aeroportos a rumores de reuniões discretas, tudo é interpretado como indício de que o negócio pode ser concretizado a qualquer momento. E como não poderia deixar de ser, o nome de Tiquinho Soares rapidamente virou tendência nas redes, com memes, montagens e aquela sensação de expectativa que só o futebol consegue gerar. Se a negociação se confirmar, o Santa Cruz não estaria apenas reforçando seu elenco, estaria dando um recado claro à concorrência, está pronto para brigar de igual para igual e devolver à torcida a emoção de ver gols decisivos em sequência. Por enquanto, resta à torcida aguardar, sonhar e acompanhar de perto cada passo dessa novela que promete ser um dos assuntos mais comentados do futebol pernambucano nos próximos dias. Explodiu a cobra coral. E a promessa de Tiquinho Soares no ataque do Santa Cruz já faz o coração de muita gente bater mais rápido. A qualquer instante, o rumor pode virar realidade, e se isso acontecer, a cidade inteira vai sentir o impacto. O matador chegou. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.